Você não dorme igual as outras pessoas. Você não dirige igual as outras pessoas. Você não conversa igual as outras pessoas. Você não entra num restaurante igual as outras pessoas. Você sempre procura um local mais adequado, onde você tem a visão periférica de todos os ângulos. Paulo Perim, o AutoCast está de volta. Vamos encher vocês de conteúdo, muita coisa está por vir aí, muito conteúdo, muita gente, muito amigo, muita bagunça. Paulo Perim, o AutoCast, estamos de volta, muito obrigado. Episódio novo saindo. É isso aí, eu sou o Paulo Perim, esse é o AutoCast e vamos retomar nossos trabalhos. Hoje, a primeira gravação com alguém que eu conheci através de um grande amigo, já vou fazer um merchan dele aí. Quem está em Palmas precisa conhecer o trabalho dele, que é o Rocha, da Rocha Refrigeração. Muito obrigado, meu irmão, um grande abraço para você. E ele me apresentou esse cara e eu fiquei muito intrigado em conhecer ele melhor. Inclusive, enquanto eu o conhecia, eu falei, não, vamos parar por aqui que eu não quero conversar mais contigo, quero conversar contigo já gravando. E é o Silvio Jaca, e é Jaca de sobrenome, né? Exatamente. Isso, e aí eu falei, não, eu quero conhecer esse cara, conhecer a história dele, conhecer melhor ele. Cara, satisfação imensa de rever, estar aqui contigo. E eu quero agora conhecer a tua história na íntegra, assim. Vou te puxar a língua, cara. Você quer conhecer minha história a partir de quando? O que você faz hoje? Hoje eu sou perito criminal, professor também, mas a parte que eu mais me dedico é a de perícia criminal. Perícia criminal. Isso. Professor de... Eu comecei como professor das séries iniciais e hoje eu dou aula na Escola Superior de Polícia e nos cursos de formação e especialização de peritos criminais e outros policiais. E também eu sou professor voluntário na Academia de Polícia Militar Tiradentes, que é a Academia de Polícia da Polícia Militar. Eu também fui policial militar antes de ser perito criminal. Então é professor há muito tempo? Mais de 20 anos. Caraca. E de onde tu vem? Eu nasci no Maranhão, nasci em Imperatriz, porém não conheço a cidade, porque a minha família, na verdade, era de outra cidade. Eu fui lá só inaugurar o hospital. Sério? Mas de lá nós nos mudamos pro Amapá. Então eu morei em Macapá e moramos na... A gente não fala nem zona rural lá, né? A gente mora lá na floresta amazônica. E aí quando criou o estado... No Amapá, em qual município? Macapá. No Macapá mesmo? É, mas num período. Em outro período a gente morava na selva amazônica mesmo. Mas daí era qual município? Era no mesmo município, porque assim, na década de 80 o Amapá era um território. Antes da Constituição de 88, o Amapá era um território. Caraca. E lá tinham pouquíssimas cidades. O estado é grande, embora no mapa você veja ele pequenininho, mas ele é imenso, né? É um território grande. Então tinha aí pouquíssimos municípios. Eu não lembro exatamente quantos eram, mas era entre 5 e 8 municípios o estado inteiro. Hoje Caraca. Tem bem mais. E naquela época os municípios eram gigantescos, né? Então a gente ficava a 170 quilômetros de Macapá, na floresta amazônica mesmo. Eram dias de viagem para você. Era morando no meio do mato, literalmente. Literalmente na floresta amazônica, não é no meio do mato igual aqui no Cerrado, é na floresta fechada. Caraca. E aí com entre 5 e 6 anos de idade foi criado o estado de Tocantins, em 88. E aí meu pai veio para cá, para Miracema do Tocantins, foi a primeira capital. Então desde os 5 anos de idade, eu estou aqui no Tocantins, na cidade de Miracema, e aí em 2003 eu vim aqui para Palmas, quando eu passei no concurso para soldado da Polícia Militar. E aí depois eu passei para oficial da Polícia Militar e depois para perito. Com todo respeito, mas tu mamava em onça no meio da floresta, passar para a Polícia Militar foi fichinha. É, aqui em Miracema a gente trabalhava mais, era na agricultura familiar, né? Nós tínhamos uma chácara e produzia hortaliças, aí depois meu pai começou a criação de peixes. Isso tu já tinha? Eu já era... Adolescente? Criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, aí depois... Trabalhando nesse meio rural ali. Isso. Caraca. E aí depois... Que loucura, né? Aí depois... Nasci em Imperatriz, foi lá para Amapá, voltou aqui para Tocantins. Isso. Que massa. Uma passagem rápida pelo Pará também, mas foi rápido. Foi flash, assim. É, pouquíssimos meses. E também, lá em Miracema, depois que eu saí da casa do meu pai, né, fui morar sozinho, e eu tinha 16 anos, aí fui servente de pedreiro, fui garçom. 16 você já foi se virar? Fui me virar. Aí eu consegui um espaço num kitnet que ficava nos fundos da casa do meu avô, ele me deu um suporte muito bom. Meu avô era um homem sensacional
muito rígido, muito conservador, muito Legal. barra pesada assim nessa questão de regras e leis, mas era um homem muito bom, muito generoso. É extraordinário, né? Me ensinou muito. E graças a Deus, na minha família, as pessoas elas vão embora desse plano com uma idade bem avançada, sempre acima dos 90, né? Eu espero que eu consiga essa regra também. Mas tu já tá beirando, né? Por aí, já estou bem grisalho. Já estou na metade do caminho, pelo menos. Tá na metade do caminho, tá bom. Tá, vamos lá. Então tá, daí chegou em Miracema e veio pra Palmas. Chegou em Palmas. Quando tu chegou em Palmas, começou com o quê? Aí eu fui fazer o curso de formação de soldado da Polícia Militar, foram em torno de 10 meses, e aí aquela rotina, né? De madrugada, levanta, entra e forma, o dia todo de aula, curso, ralação, e aí à noite tirar horas na sentinela, né? E até o final do curso, e aí depois comecei a trabalhar na Polícia Militar, uma instituição sensacional também, que eu aprendi muito, foi um dos lugares que eu mais aprendi. Tenho vínculos fortes lá até hoje, né? Tenho muitos amigos mesmo, e lá é mais do que um trabalho, lá é um sacerdócio. Não. E praticamente uma irmandade, né? Você não tem amigos, você faz irmãos quando você é militar, principalmente na Polícia Militar. Cara, eu imagino, velho, porque... eu imagino. Um cuida do outro, porque senão você dança, literalmente. Eu imagino porque eu tenho alguns grandes amigos lá, né? Hoje, eu considero um grande amigo, porque é alguém extraordinário, que é o Thiago, né? Hoje ele está como comandante, né, do 1º Batalhão ali. Tive o prazer e a oportunidade de conversar também com O Coronel Thiago Monteiro, ele é um homem sensacional, trabalhador. Os dois comandantes dos batalhões aqui da cidade de Palmas, que é o Tenente Coronel Dalla e o Tenente Coronel Monteiro, eu acho que eles nem dormem, porque eu nunca vi as pessoas trabalharem tanto igual eles, assim, boas ideias, sempre boas práticas, são parceiros nossos também. Eu fui representante dos peritos criminais, ou fui presidente do sindicato dos peritos, e a gente sempre tem parcerias, né, com os batalhões também, seja em eventos esportivos, pequenos eventos assim de confraternização, e parcerias em projetos de conscientização, projetos sociais, né? Então nós gostamos de estar sempre interagindo e trabalhando juntos, e principalmente com pessoas iguais ao Thiago Monteiro, que é seu amigo, né? Que é o coronel, meu amigo também, e o Tenente Coronel Dalla, que são pessoas que estão sempre entregando muito mais do que a obrigação. Show. Foi o que eu assisti neles, né? Eu estava tentando lembrar também, lembrei do nome do Paulo Versiani, meu xarapa, como é que eu não lembrava o nome do cara? Polícia Rodoviária Federal, né? Não, ele é hoje instrutor de tiro da polícia, ele é do BOP, se eu não estou enganado. É outro. Sim, tem vários Versianes, tem um da PRF, tem um da Polícia Militar. E aí também um grande amigo que entrou para a instituição agora, tem 1 ano e meio, eu acompanhei ele em boa parte do treinamento, claro que olhando de fora, né? Mas acompanhei a formatura, um negócio extraordinário, cara. O formato com que vocês realmente formam essa unidade, eu achei extraordinário demais. É um perrengue, é uma loucura que eu acho que... A dificuldade, ela forja melhor o caráter das pessoas. As adversidades, ela constrói caráter, constrói união, porque se no bom você não consegue se unir, na situação difícil, ou você se une ou você vai ficar pelo caminho, porque numa situação confortável, às vezes te propicia a questão do individualismo, o ego inflado, né? E tudo. Agora, na dificuldade, não tem espaço para isso, não. Na dificuldade, ou você resolve o problema, ou você se torna parte do problema e você vai ser extinto. Show. Mas é isso aí, eu tenho um grande respeito. Sempre falei, né? Eu admiro demais essa área dos bombeiros, das polícias, né? Cara, são pessoas que estão dedicando a vida o tempo inteiro, o tempo todo. Eu tô de trabalho. Cara, quando alguém dessa área fala que está de serviço de trabalho, ele está arriscando a vida dele, né? Ele colocou a vida dele em jogo para estar cuidando, protegendo e literalmente salvando, falando dos bombeiros também, dos policiais, né? Literalmente salvando vidas, né? Então é algo que sempre me emociona e sempre vai me
me cativar muito, tenho muito respeito. E é um trabalho um pouco ingrato em alguns aspectos, porque nem todo mundo reconhece isso, né? Você não apenas está dedicando a sua vida e colocando a sua vida em risco por outras pessoas, mas você está em estado de alerta o tempo todo, 24 horas por dia. A pessoa que não participa desse meio das forças de segurança, isso são em todas, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, pessoal socioeducativo, você está em estado de alerta 24 horas por dia. Você não dorme igual as outras pessoas. Você não dirige igual as outras pessoas. Você não conversa igual as outras pessoas. Você não entra num restaurante igual as outras pessoas. Você sempre procura um local mais adequado, onde você tem a visão periférica de todos os ângulos. Você não fica com as suas costas viradas para uma situação de vulnerabilidade. Você está em estado de alerta, você está dirigindo, você está o tempo todo, não só no trânsito, mas no que está acontecendo em volta. E as pessoas não têm noção do efeito que isso causa na mente de um policial. Justamente por isso, os policiais eles têm um alto índice de suicídios, têm um alto índice de estresse, de problemas com depressão. E são poucos aqueles que conseguem chegar ao final da carreira sem nenhum tipo de sequela ou problema relacionado a isso, né? Alguns conseguem, mas a maioria não. E, inclusive, as estatísticas demonstram que após a aposentadoria, até fala assim, o policial aposenta mais cedo, porque por esse estado de alerta, a gente não tem folga. A nossa folga a gente também trabalha, a nossa mente está sempre trabalhando em estado de alerta, isso gera um estresse. Quando você está em estado de alerta, liberam hormônios no seu corpo, adrenalina e tudo que é hormônio, tudo que é alguma química que está circulando pelo seu corpo, ela produz um lixo também ali no seu corpo. Você tem que fazer um detox depois. Nem todo mundo tem tempo e recursos para fazer esse detox físico, né? Sim. Então substâncias vão sobrecarregando seus rins, seu fígado, seu cérebro, todos os seus órgãos. Então você tem um desgaste muito maior. É como você comparar um carro de passeio que você compra e dirige normalmente para ir para o trabalho e tudo, e você comparar com um carro que é utilizado com transporte comercial. Um motorista de aplicativo, um caminhão, um carro de aluguel, ele vai rodar muito mais. Muito mais. Ele tem o mesmo ano de fabricação, mas ele rodou o triplo da quilometragem. É mais ou menos assim. Então o desgaste é maior. E a vida do policial, seja ele policial militar, civil, policial científico, policial penal, após a aposentadoria, em média, ele vive até 5 anos. A maioria morre antes de 5 anos. Caraca. Na média, Tem policiais que conseguem viver muito mais, mas tem policiais que morrem 1 ano, 2 anos, 3 anos depois que aposentou. Por isso, a aposentadoria especial para os policiais, ela não é só um direito, ela é uma exigência, porque você mal vai ter tempo de usufruir do fruto do seu trabalho ali com a aposentadoria e descansar. A maioria fica pelo caminho. Infarto. Eu sempre tive no coração isso, sabe? Esse respeito mesmo. É um respeito muito grande, muito forte que eu tenho, porque eu sempre olhei dessa maneira. Cara, o cara vestiu a farda, ele é quase que um alvo, né? Porque... Quase não, ele é um alvo. Falando da criminalidade. Então. E você perde a sua personalidade. E não mas é só... Não, mas o que eu quero dizer é que não é a farda. É a profissão. Colocou ou não colocou a farda, você é a profissão. É porque assim, a atividade do policial civil... Dobrou meu respeito. A atividade do policial civil, ela é de investigação. Então, nem todo mundo sabe quem é o policial civil. Já o policial militar, ele utiliza uma farda. Então, todo mundo sabe quem é ele. Então, ele é um alvo móvel, né? Sim. Diga-se de passagem. Mas ele também é uma representatividade do cumprimento da lei. Então, não é apenas o risco que ele corre, ele também tem que dar o exemplo em tudo, ele está sendo observado o tempo todo. Então, o policial militar, o policial civil ou qualquer outro policial, no meio social em que ele vive, ele é uma referência para tudo. Ele não pode errar. Se ele errar, ele vai ser apontado por todos, a todo momento. Então, ainda tem mais essa questão também. Caraca. O que é mostrado na mídia, geralmente, são só os policiais que erram. Então você pensa assim, e tudo é generalizado, os policiais são vistos como, vamos usar um exemplo aqui bem simples, como abelhas. Você não individualiza a abelha com o nome de Zezinho, não existe isso, são abelhas. A abelha ferroou, a abelha foi até a flor, a abelha carregou pólen, as abelhas, né? Então é como você faz parte de um grupo e você está integrado àquele grupo como se você não tivesse uma personalidade. Você é a polícia militar, você é a polícia civil, você não é o Silvio policial, né? O perito ele tem uma particularidade porque
o perito ele não tem subordinação a nenhum outro policial, ele não tem subordinação nem ao chefe dele na forma da prática do trabalho dele. Ele responde civil, administrativo e penal por todos os atos dele de forma pessoal. Ele é um dos poucos servidores públicos que tem essa particularidade. Sério? Quando eu assino o laudo, eu assinei o laudo. Ninguém é responsável pelo que está escrito ali além de mim. Então eu tenho que ser isento e imparcial. Então, diferente às vezes de uma investigação criminal no inquérito, nem sempre ele é de responsabilidade ele específica. É de toda a equipe. Entendido. Né? E ele é de responsabilidade do Estado. O Estado errou. Quando o perito erra, o perito errou. Entendido. Então ele tem essa particularidade, mas ainda assim ele é um policial também. O perito criminal, ele além de policial, ele é um cientista. Ele trabalha com metodologia científica, ele usa a ciência contra o crime. Ele não pode ter parcialidade. O perito, ele tem que entregar a verdade, ele tem que esclarecer a verdade. Se o promotor vai utilizar aquilo para acusar, não é um problema nosso, não é uma questão nossa. A questão nossa é esclarecer a verdade. Se o advogado vai utilizar aquele trabalho para a defesa, não é uma questão nossa, é uma questão dele. Ambos podem usar o laudo, um para acusar e outro para defender. Vai de acordo com a tese deles. E a tese deles nem sempre ela é uma tese isenta. Entendi. Ela é de acordo com a tese que ele vai aplicar ali, de acordo com as convicções dele. É de propriedade de atribuições específicas de cada cargo, mas o perito, as atribuições dele todas são focadas para a isenção. A aplicação de metodologia científica para o esclarecimento da verdade, das ciências criminais. Caraca, que loucura. Tá, vamos lá. Então tá, tu chegou, estamos no caminho ainda, debatendo o caminho, mas estamos no caminho ainda. Começamos falando da minha vida pessoal e já estamos agora, na profissional. Mas agora sim, tu citou um pouco sobre a tua profissão hoje, mas não vamos chegar lá ainda. Você chegou aqui em Palmas, aí passou como policial, certo? A partir desse momento, um militar da Polícia Militar, certo? E daí em diante? Aí eu trabalhei em quase todas as frentes de serviço da Polícia Militar, desde a reserva de armamento, a trabalhar nas viaturas, fazendo a ARP, né, que é a rádio patrulha. Trabalhei em várias áreas da cidade, na região norte, na região central, trabalhei na região sul também, de Palmas. Aqui em Palmas mesmo? Aqui em Palmas, atendi quase todas as regiões, eu já trabalhei. Trabalhei em postos fixos, trabalhei na segurança externa do presídio. Que legal, cara. Trabalhei no trânsito, trabalhei... E aí depois eu passei no concurso para oficial da Polícia Militar, são 3 anos de curso de formação em período integral, né? É de manhã, de tarde e de noite, não tem feriado, não tem fim de semana, e fiz até o 3º ano, e aí passei no concurso para perito criminal, fiz o curso de formação de perito criminal, né? Porque para ser perito criminal, tem muita gente que tem dúvida. Eu estou fazendo um curso aqui pela internet para ser perito criminal. Não, estão te enganando, estão roubando, estão dando um golpe em você. Se você faz um curso em criminalística, em ciências criminais, em ciências, sei lá, qualquer outro curso que você vai fazer. Mas ele não te habilita para ser perito criminal. Você pode ser assistente técnico, você pode ser alguma outra coisa, ou um perito judicial, mas perito criminal é só através de concurso público. Você tem que ter um curso de formação específico, você tem que ser engenheiro, biólogo, biomédico, médico, dentista, contador, diversas outras áreas que são permitidas pelo nosso plano de cargos, carreira e subsídios, né? A nossa lei, ela diz quais são as áreas de formação as quais podem ingressar no concurso de perito criminal. Depois de feito o concurso e você tendo passado em todas as etapas do concurso, você ainda vai fazer um curso de formação de perito oficial criminal na academia, na Escola Superior de Polícia. Depois desse curso, aí sim você está habilitado a trabalhar como perito criminal. E nós somos um pouco mais preciosistas, você só vai ser perito criminal depois que você fizer a primeira perícia. Depois que você for lá e tiver o contato com um crime, realizar todo o levantamento pericial. A perícia não se resume aí no local, a perícia não se resume ao laudo. O laudo pericial, ele é a materialização de todo o trabalho que você fez. Quando você fala assim, eu realizei uma perícia criminal, você foi a uma cena de crime, você fez todo o levantamento pericial, depois você vai para o segundo momento, que é a análise de todos os vestígios que você encontrou ali, você entrega um relatório que é o resultado, e esse relatório se chama laudo pericial criminal. E aí esse laudo, depois de assinado, aí sim a perícia está completa, está conclusa e ela vai para um processo criminal. Entendi. Caraca. E assim, é um resumo bem resumido, né? Isso. Bem... Nós temos diversas áreas de perícia, né? As pessoas acham que é só morte violenta e trânsito,
mas aqui nós temos 14 áreas específicas na área de perícia criminal, desde contabilidade, a computação forense, engenharia legal, perícia de meio ambiente, perícia de patrimônio, grafoscopia, né, na área de documentoscopia. Nós temos os laboratórios de toxicologia forense, química forense, laboratório de biologia forense, laboratório de DNA, né, que é a genética forense. Nós temos o plantão de crimes contra o patrimônio, temos o laboratório de crimes financeiros, que é o pessoal da contabilidade. Nós temos o laboratório de biometria forense e audiovisual, onde são feitos aqueles exames periciais na área de identificação de locutor, para saber se aquele áudio é da pessoa, para saber se aquele vídeo realmente é aquela pessoa, se aquele vídeo não foi adulterado, para saber também... Tem inúmeras áreas de perícia, são dezenas de áreas de perícia, balística, forense. Então são muitas áreas que a perícia desempenha, inclusive aqui no Tocantins. Nós fazemos exames de DNA, o exame de DNA forense, que é para investigar, né, se aquela pessoa, aquela amostra é de determinada pessoa, é completamente diferente de um exame de paternidade, que as pessoas confundem. Exame de DNA, eu já penso em exame de paternidade lá no programa do Ratinho, mas não é. O da perícia ele é completamente diferente, é para saber se aquela amostra pertence a determinado indivíduo. Então você traça um perfil genético e, na verdade, você vai ver se a comparação daquela pessoa, daquela amostra questionada e a amostra de referência, se é da mesma pessoa. O exame de paternidade é para ver parentesco, é completamente diferente. Similaridade daí, né? Isso. E aí tem as outras áreas, né? Engenharia forense, para saber acidentes de trabalho, prédios que estão com a estrutura abalada ou entraram em colapso, e aí para ver a responsabilidade criminal em relação o processo da engenharia daquele prédio, né, todo de construção. Caraca. Tem meio ambiente, incêndios criminosos em fazendas, em áreas públicas, em áreas de preservação, derramamento de produtos químicos em mananciais. Então muitas coisas que acontecem, né? Maus tratos para animais, crimes contra a vida, né? Homicídios, suicídios, mortes acidentais, acidentes de trânsito. Então uma gama muito vasta de áreas em que a perícia trabalha. Eu estou aqui com a cara de quem está entendendo, mas porque eu gosto muito de uma série, claro que é uma série de humor, né? Que é o Brooklyn Nine-Nine, mas é especificamente sobre isso, né? O pessoal está lá, fazem os investigadores, né, da polícia norte-americana no Brooklyn, né? E, cara, que negócio extraordinário. Daí, o que tu tá falando, assim, eu vi, claro que, né, superficial. Mas eu queria te perguntar um negócio. Assim, da tua época como PM, né? Como policial, qual a história mais cabeluda, mais louca, assim, que você viveu? Que você passou, assim? Aquele negócio que você falou, caraca, isso foi... Você não fala... Precisa, não precisa ser pesado, pode ser só... coisa leve. Pode ser mais ou menos, no meio do caminho, entendeu? Não, o que é mais comum, às vezes as pessoas pensam que tem gente que acha que, eu ouvia muito isso, né? As pessoas não entendem como é que funciona o trabalho policial. Aí você está fazendo patrulhamento, aí tem gente que não gosta da polícia e fala assim, eles ficam só andando de carro para cima e para baixo. A gente está em estado de alerta o tempo todo e você se depara com situações de risco o tempo inteiro. Uma coisa simples, um bate-boca de vizinho pode se tornar ele pode evoluir para uma ocorrência, uma tragédia ali em questão de segundos. Então você tem que ter muita cautela, muito cuidado, tem que estar em estado de alerta, tem que saber gerenciar crises. A gente teve caso de um rapaz que fez uma mulher de refém com um bebê de poucos meses, com a faca, se trancou no quarto, e aí tinha um corredor estreito, e aí a gente ali negociando, até chegar o negociador que faz o gerenciamento de crises, é o próprio soldado ali, ou o sargento que está naquela viatura que tem que fazer tudo isso. Então todos os policiais militares, eles passam por um curso de formação, eles passam por especializações que dá pelo menos noção de todas essas áreas, desde o treinamento de tiro, gerenciamento de crises, direitos humanos e uma série de coisas. Se você não souber gerenciar uma crise, você não pode ser policial, porque você pode simplesmente sair de um desacordo comercial ali, alguém que não quis pagar a conta, para um sequestro, para um homicídio, para assim, em questão de é muito rápido, é questão de segundos. Então você tem que ter controle emocional. Às vezes a gente vê, infelizmente, situações em que o colega policial ele perdeu um pouco ali do seu controle emocional e acabou fazendo
alguma bobagem, mas assim, ele está sob estresse o tempo todo, então não tem nem como julgar uma pessoa dessa. Você vê só o resultado, você não vê o que levou aquilo ali. Mas, via de regra, a maioria dos policiais tem esse controle emocional e ele consegue gerenciar aquela crise, ele consegue fazer aquele trabalho de forma adequada, senão o noticiário não teria nem... Tem que ficar 24 horas falando sobre isso. Imagina quantos milhares de policiais trabalham todos os dias e você não ouve falar nada de negativo. O problema foi resolvido. Aquele pequeno problema não evoluiu para um problema grande. Um problema grande, ele foi resolvido tranquilamente. E aí, quando acontece um pequeno deslize, aí ele toma uma proporção nacional. Então fica parecendo igual aquela questão da abelha, né? Sim. Você vê só uma colmeia, você não vê aquela questão como particular. Eles não vão falar, o policial fulano fez tal coisa. Vão falar assim, a polícia fez tal coisa. Você não vê a quantidade de mel que as abelhas produzem, você vê a ferroada que você tomou. E muitas vezes você não sabe por que a pessoa tomou a ferroada, né? Ela foi onde não devia, falou que não devia, estava onde não devia. Né? Então assim, o policial ele está ali trabalhando, ele não sai da casa dele, hoje eu vou fazer uma bobagem, ele não faz isso. Ele sai, eu vou cumprir meu dever. Só que nesse meio tempo pode acontecer inúmeras coisas. Então o que mais acontecia, eu falei de uma situação ali de um cárcere privado, né? Um sequestro, que poderia ter sido uma tragédia e um colega deu a volta pela casa, inclusive sem comentar com ninguém, na verdade foi uma imprudência, mas ele conseguiu ter o domínio, eu consegui distrair o sequestrador ali. Se você, né, na situação do cara com a esposa e isso, e o bebê, e com a faca, e ameaçando, e abrir só a brechinha da porta, aí eu fui conversando com ele, assim, o pessoal até brincava comigo que eu era um policial, você está sendo educado demais, né, porque eu tinha essa característica de sempre falar com mais gentileza com as pessoas, independente se era um criminoso, se era uma pessoa que eu estava fazendo um atendimento, eu sempre tratava de forma padronizada, né, com gentileza. Então eu tinha essa habilidade de conversar, de gerenciar, eu gostava dessa área de gerenciamento de crise e eu estava no começo da carreira ainda, eu era soldado da PM ainda. E aí eu fui conversando com ele foi abrindo a porta, ele foi vindo, e o outro colega tinha dado a volta pelos fundos da casa e entrou pelo corredor, e aí quando ele ficou de frente para mim, que ele saiu um pouco, ele deu um mata-leão nele lá e tomou a faca e conseguiu imobilizar. Quando chegou o negociador, a pessoa que cuidava do gerenciamento de crises, a situação ele já estava algemado dentro da viatura. Então foi sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Mas o mais corriqueiro é briga de casal, violência doméstica. Eu creio que hoje ainda é assim, mas talvez tenha diminuído um pouco, eu não sei, mas na época eu trabalhei 20 anos atrás, quando eu era policial militar, era várias vezes por dia, todos os dias. Dia de domingo, então, é o dia que mais tem violência doméstica. Caraca. A pessoa chega embriagada, aí começa aquela discussão, o casal começa a brigar, e aí depois daquela discussão acalorada passa para violência física, e é assim, corriqueiro, às vezes a gente já sabia que naquele dia eram as mesmas casas. São sempre os mesmos personagens, né? Até que a coisa evolui para uma coisa mais grave, né? E às vezes... Caraca, cara. Então, assim, é muito... Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ocorrência de violência doméstica, porque ela pode evoluir para uma coisa mais grave. Então, é um trabalho que a Polícia Militar faz muito bem. Tem hoje Patrulha Maria da Penha, tem vários tipos de... Naquela época ainda não tinha, né? 20 anos atrás ainda não tinha, era o policial que tinha que resolver tudo sozinho lá. E muitas vezes ele chegava na delegacia com o marido preso, ou às vezes era a mulher que fazia a violência doméstica, né? Não é só o marido que bate, na verdade, tem mulher que bate no marido. É mais comum do que você imagina. Quero saber uma história legal dessa. Tijolada na cabeça, facada, panela de pressão, água quente. Ô, louco! Tudo isso você se depara, né? E aí você tem que ter muito tato, você tem que ter muita compreensão. Tá? Tome cuidado. E aí o que acontece? Naquela época, a pessoa podia retirar aquela denúncia. Então, às vezes, nem chegava a registrar. Às vezes você estava com os dois na viatura, quando você chegava no pátio da delegacia para registrar a violência, vocês estavam se beijando na viatura. E só quero que você converse com ele, só quero que você dê um susto nele. Não, mas nós não somos artistas de circo, não. É para dar um conselho, aí você procura um padre, um pastor para dar um conselho aqui, a gente prende mesmo, que é para levar para a delegacia. E aí, como não faz a ocorrência? A gente registrava, porque tem que registrar. O policial ele tem que se resguardar, porque ele fala ali, daqui a pouco eles vêm e registram uma denúncia contra o policial, dizendo que o policial agrediu. Então, tudo isso é muito comum, infelizmente. Faz o registro, mas daí como a mulher não faz
Você faz o registro da ocorrência denúncia, normal, denúncia, relata o que aconteceu, mas ela não dá para... Hoje não é mais assim. Se houver a violência doméstica, a mulher querendo ou não registrar, é obrigada a registrar e vai seguir o processo criminal normalmente. Entendido. Essas foram as mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe, né? Algumas legislações foram alteradas para trazer... É interessante isso, né? Porque senão, porque no outro dia acontecia novamente, e novamente. E aí do xingamento para o empurrão, depois para a agressão, depois para a morte. E a gente via essa evolução acontecer, infelizmente. E aí muitas vezes a gente não podia fazer nada. Né? Entendido. Então essa Maria da Penha trouxe esse... Tem algumas coisas lá que né, acabou distorcendo ao longo do tempo, mas a ideia da Maria da Penha ela foi para melhorar muito essa questão, porque muitas vidas foram ceifadas por falta desse processo criminal, dessa punição. E aí gera uma situação de impunidade e o agressor ele continua. É porque é psicológico, o cara não vai parar, pô. Ele vai continuar. Não deu nada, vai continuar, da personalidade dele. A personalidade vai se sobrepor depois. E até isso generalizam, né, que os homens são violentos, agressivos, e não é verdade. Alguns homens são violentos e agressivos, mas quem que defende as mulheres das agressões dos outros homens? Outros homens que não são violentos e agressivos. Exato. E que tratam a lei de forma adequada, que tratam as pessoas com respeito. Isso é a maioria, senão a gente viveria um caos, viveria uma barbárie, né? Até porque, se fosse assim, se a regra fosse essa, sequer teria aprovado uma lei dessa. A maioria dos parlamentares é homem. É verdade. Então, se aprovou uma lei nesse sentido e tudo, é pela luta de muitas pessoas que defendem esses direitos, mas também teve... a mesma colmeia produzindo mel. Exatamente. O que se destaca é o negativo. Sempre as coisas negativas, elas têm uma percepção muito mais forte, elas têm um apelo muito maior. As pessoas notam o que é negativo com muito mais facilidade e retêm a memória com muito mais facilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas generalizações, especialmente quando se trata de questões que são sociais, que são coletivas, que demandam direitos, né? Ou defesa de direitos. Então a gente tem que ter muita cautela. De maneira nenhuma negligenciar isso, né? Mas a gente não pode generalizar e aí falar que todos são, né? E isso não é só para essa questão de violência doméstica, mas para todas as outras áreas, né? Que a polícia é violenta, não é. A polícia ela cuida da integridade, do patrimônio de terceiros. Se não fosse assim, as pessoas não ligariam para a polícia quando tivesse algum problema. Eu já fui abordado algumas vezes e aquela abordagem mais pesada, certo? Só que a situação em que eu me encontrava naquele momento era de suspeita. Era de risco, inclusive, para você. Exato. Então, era impossível o policial adivinhar quem era você. Não está escrito na minha testa. Né? Eu estava com um carro de um primo, um carro bem simples. A gente estava lá em Ponta Porã, na fronteira, né? E eu estava fazendo um trajeto que a gente estava entrando, passando para o lado do Paraguai, voltando, mas era um pouquinho na área, um pouquinho mais afastada do rural. Então, eu estava saindo de um bairro um pouquinho mais pesado também, né? E indo e voltando, E eu passei pela viatura, a viatura estava fazendo a ronda, né? E ela estava indo bem devagar na principal daquele movimento. E eu passei por eles bem no finalzinho da saída para a BR. Na terceira vez que eu estava passando por eles, me pararam, me abordaram pesado ali e tal. Cara, mandou abrir as pernas, mandou fechar, mandou subir, descer, rola no chão. Eu, sim senhor, não senhor e tal. Depois ele falou, cara, não, velho, você está fazendo tudo trabalho, cara. E assim, é uma área de fronteira, ela não é uma área perigosa, ela é uma área extremamente perigosa. Tem áreas aqui que são perigosas, mas não se compara à área de fronteira. A área de fronteira é a área de tráfico de drogas, de tráfico de todo tipo de coisa, de assassinatos, de guerra não é nem guerra de facção, gente, é guerra de cartel. Então não é, as pessoas não atiram lá de 20, atiram de ponto .50. Né? Exatamente. Então as pessoas têm que ter essa noção. O policial ele não sabe se você está armado, se você não está. Eu vi um vídeo ontem, o cara estava sentado num bar e o outro em pé de frente para ele e gesticulando, conversando. Ele fez que ia levantar, ele puxou uma faca, esfaqueou o outro nem percebeu, ele só percebeu e já estava esfaqueado. Caraca. É muito rápido. Então, o risco é muito grande. Vocês não têm noção da velocidade que é a pessoa puxar uma faca e dar 3, 4 facadas na pessoa. Você nem deu tempo de você piscar, você já tomou 3, 4 facadas. Então, o policial está exposto a isso. Fora a questão da arma de fogo, né? E entre você responder um processo e se justificar, é melhor do que você tomar um tiro e morrer. Com toda certeza. Só quem levou uma facada, igual eu já levei várias na mão,
ou tomou um tiro sabe o quanto é um risco grande e como é doloroso, né? Conta a história disso. Não, mas esse aqui foi trabalhando na roça. Já levei muita facada, muita facãozada, tem muita cicatriz. Ah, tá, mas daí não, então eu também tenho. Cicatriz de trabalho. Eu achei que seria algo relacionado a alguma operação, alguma coisa. Eu tive poucas situações em que eu me feri quando eu estava na Polícia Militar, a maioria coisas físicas e tal. Sempre fui muito cauteloso, né? E sempre trabalhei com boas equipes. Inclusive tive os parceiros de viatura que eu trabalhei, a maioria profissionais de excelência mesmo, profissionais que eram muito cautelosos, né? Tem uma gíria militar, a gíria lá da caserna que a gente chama de Caxias, né? O cara que é muito correto, muito certinho. Então, trabalhar com profissionalismo, se você trabalhar com profissionalismo, a probabilidade de você morrer é menor. Não é inexistente, mas é menor. Agora, quando você trabalha sem profissionalismo, sem cumprir as regras, os procedimentos operacionais padrões, você se coloca em risco o tempo todo. Aí acontece também, né? Infelizmente acontece. Até uma abordagem, você vai uma blitz para você ver a questão de documento, só o documento do veículo para ver se está tudo ok. Se você para de frente à porta, numa situação que você pode puxar o seu pescoço ali e te dar um tiro, é muito rápido. Então você tem uma posição correta que você tem que ficar, você sempre fica na parte um pouco atrás e ao lado do motorista, na coluna, então tem todo... Aí às vezes a pessoa esquece daquele procedimento operacional padrão e vai ali para frente, já se colocou em risco como alvo, numa situação de vulnerabilidade. Então uma coisa é uma blitz de trânsito, outra coisa é você fazer uma abordagem de um veículo que está suspeito de vir de um assalto, com 3, 4 passageiros dentro, você não sabe se tem um com um fuzil lá dentro, se tem um com a pistola, se todo mundo está armado, você não sabe. Aí você vai chegar lá de braços abertos, olá, tudo bem, bom dia. Não, você chega com a arma e tudo, porque você vai conseguir fazer a sua defesa, a defesa de terceiros. Então isso aí é muito importante. Quando você for abordado, obedeça às ordens, não fale nada que não foi perguntado, responda o que foi perguntado. Não te perguntou nada, fique em silêncio. Se identifique depois quando for o momento da identificação. O primeiro momento é dar a abordagem, para ver se você não está armado, para ver se está tudo seguro, para ver se você não está sendo sequestrado. O policial não sabe se quem está dirigindo é um sequestrador ou se é a pessoa sequestrada, né? Então, depois de tudo isso, aí sim você vai se identificar. São procedimentos. Uma abordagem ela demora de 5 a 10 segundos para dar uma busca em você. Uma busca pessoal ela demora de 5 a 10 segundos, não mais que isso. Para identificar se para ver se você está armado, se não está, o policial vai dar aquela busca pessoal. Então é muito rápido. Nesse meu caso aconteceu assim. Agora, se você criar uma situação lá, ela pode demorar horas na delegacia. Então, seja inteligente e deixa. O policial vai falar sim de forma firme com você. Ele vai falar, às vezes, vai precisar às vezes gritar, porque pode ter barulho, ele vai ter que ter firmeza com você. Se você obedecer, ele vai baixar o tom, com certeza. Agora, se você ficar gesticulando e tudo, ele vai aumentar o tom e vai abordar você. E se ele sozinho não conseguir abordar você, vai vir outro e outro e outro. Aí sim é igual a abelha. Vai vir um enxame inteiro e você vai ser abordado e você vai ser conduzido. Você não é o Capitão Pátria. Você vai ser abordado e você vai ser conduzido. Perfeito, perfeito. Foi a situação. Me parou, documento pessoal do veículo. E eu não afirmei que minha carteira estava no bolso, né? Eu só fiz um movimento e coloquei a mão para trás. Aí, né, automaticamente, eu estava dirigindo, e meu rosto virou, né? E eu só ouvi ele falar alterado daí, né? Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Aí a hora que eu virei meu rosto aqui, a pistola estava bem pertinho do meu rosto, né? Porque assim, ele não sabe se você ia pegar uma arma. Exato, então, só que consciente disso... abordagem de veículo, mãos no volante, o tempo todo. Acende a luz, documento. Acende a luz, mão no volante. Responda primeiro. Se for pegar algum documento, fala, eu vou pegar o documento que está aqui do lado. Deixa uma mão, leva a outra e está sempre olhando aqui para o policial. Para mim foi um aprendizado extraordinário, porque daí, depois da abordagem toda, demorou ali uns 10 minutos, ele foi, fez a averiguação dos documentos, tudo, voltou. Ele voltou me chamando de senhor, daí nem precisava. Ô, seu Paulo. Eu falei, não, tá doido? Relaxa, eu entendo perfeitamente e respeito muito. Foi a única vez na minha vida que aconteceu isso. E aqui acontece, eu já fiz muitas abordagens, eu já fui abordado por colegas, né? E nunca tive problema, sempre que eu sou abordado, eu não falo, eu sou policial. O policial primeiro, quando é abordado, que ele tem que manter tranquilo, ele sabe o procedimento, então eu sempre deixo ser abordado, entrego a documentação, deixo falar, depois eu me identifico. Vamos lá, deixa eu puxar o saco de um grande amigo meu aqui também, rapidinho, que é o Reginaldo.
ó, da Regior, cara, melhor sapato que eu conheço, daqui do norte do país, tá? É a maior marca do norte do país. Fazer um merchan pra ele aí. Eu tô precisando trocar de sapato, o meu já tá meio surrado. E aí vamos ele nem tá ele. brilhando, né? Quando eu era militar, meu sapato tava sempre brilhando. Aí é que a gente sai, nessa época, mês de setembro, é uma poeira danada. Aí você pisa ali, o pó sobe, já suja seu sapato. Aí você engasta, deixa bonitinho, brilhando. Aí você sai e já... Vamos lá, vou te levar lá visitar, conhecer ele. Faço questão. Extraordinário. Show. Precisando renovar. Regior. Depois eu vou deixar até o link aí. Agora a curiosidade. Tá bom, esse período de policial, aí você fez a mudança ainda dentro da polícia, já em que ano isso? Isso foi em 2006, salvo engano. Eu entrei em fevereiro de 2004 e passei no concurso de 2003, né? Tomei posse em fevereiro de 2004 e aí em 2006 teve concurso para oficiais, salvo engano, acho que em 2007 começou o curso de formação, não sei se foi 2006, foi 2007. E aí, a minha turma saiu aspirante em 2010, mas em 2009 eu já também posso como perito. 2009 como perito. Aí fiquei aquele período do curso de formação de oficiais, é um outro aprendizado sensacional, você fica ali, aí vira uma irmandade, já começa na academia, porque você fica 24 horas por dia convivendo com pessoas. E os perrengues que vocês passam não muito. Então, assim, é muito legal, né? Nós chamamos de jornada, né? Aquilo que você assiste no filme Tropa de Elite lá, do treinamento, deles jogar comida no chão, aquilo ali. Aí todo mundo fala assim, pra que isso, né? Tudo tem um fundamento. Aí, às vezes sai denúncias, eu vejo denúncias, o cara foi agredido no curso de formação, no curso de... Olha, o curso de formação, ele é diferente, ele é mais light. Muita gente chora e tentando coisa, mas ele é mais light. Os cursos de especialização, quando você vai fazer o curso de ROTAM, o curso de Força Tática, curso do BOP lá de Operações Especiais, né, que é o COES, do GOC, vários cursos de especialização, aí a pegada é diferente, é muito mais pesado. E tudo tem um fundamento. E quem entra para fazer o curso, ele já entra sabendo o que ele vai encontrar lá. Ele vai tomar spray de pimenta na cara, ele vai de madrugada entrar na água para pegar uma hipotermia e tudo. Por quê? É para condicionar não só o físico, mas o psicológico. É para ver se você não vai trair os seus colegas. Caralho. Se você for, por exemplo, sequestrado, você não vai entregar todo mundo quando você for torturado. É para saber se você não vai mentir para os seus colegas, para saber se você tem dignidade, se você tem honra, se você tem caráter, se você tem força de convicção, se você vai conseguir superar 7, 8 dias no mato atrás de assaltante de banco, passando fome, com mosquito e com hipotermia, dormindo mal, comendo mal, às vezes nem comendo, e trocando tiro com um bandido, e pressão psicológica. Se você não aguenta essa pressão psicológica num curso que é um ambiente controlado, você não vai aguentar isso numa situação real em que não tem controle nenhum. Tudo pode acontecer. Você pode evoluir de uma noite tranquila de sono para um tiroteio intenso de horas com assaltantes de banco com AK-47.50 atirando em você. Né? Então, assim, não é para qualquer um mesmo. Se fosse assim, todo mundo passava. O curso começa com 200 pessoas, termina com 15, com 10, com 8. Não é para qualquer um. Então, assim, se você é qualquer um, nem entra. Vai procurar outra profissão. Eu falei das pessoas que eu conheço, né, da instituição, né, da corporação, e o que eu não citei ainda é o Joab, né? O Joab, hoje ele é soldado ainda, só que ele entrou, passou, creio que estava com aproximadamente 1 ano, e já entrou fazer o curso do GOC, né, e passou. Então, assim, ele passou bem rápido, né, inicial para entrar na corporação. Logo depois ele fez o GOC, né? Exatamente. E, cara, o GOC E tem técnicas... É isso aí, né? As pessoas não entendem, mas assim... É loucura. A ralação, que eles chamam de ralação, naquele período de... A gente chama de aclimatação ali, o período de rusticidade, ele é no começo até metade ali do curso. Os ensinamentos das técnicas que são passadas nesses cursos de formação, eles são do meio para o fim. Porque aquilo ali é ensinado para quem vai ficar. Quem vai desistir não vai receber esse treinamento. Então ele já testa mesmo para ver quem realmente quer, quem realmente consegue, quem realmente vai ter um psicológico adequado. Você imagina uma situação de risco, ali uma situação de crise, você no meio de um sequestro, alguma coisa assim, uma situação muito tensa. Se o seu psicológico não for extremamente forte, ele não tem que ser forte, ele tem que ser extremamente forte. Você tem que ter a frieza
de calcular todo o trabalho que você vai fazer e o resultado daquilo, antes de fazer, para não ter arrependimento depois. E isso, você vai ter uma fração de segundos para fazer isso, você pode estar no meio de um tiroteio com a arma apontada na sua cara, né? Então, esse treinamento ele é passado para quem realmente tem um merecimento, para quem realmente tem a capacidade de aguentar o tranco. Imagina um sniper, um atirador de elite, né? Um sniper, um atirador, como é que eles chamam hoje? Atirador definido, sei lá, alguma coisa assim. Atirador de elite mesmo. Ele vai ter que tomar a decisão de tirar a vida de uma pessoa. Uau. Muitas vezes. Uau. Ele e o gerenciador da crise que vai dar ordem para ele, o comandante. Então, Caraca, assim, não é para qualquer um. É uma ordem, mas o cara tem que decidir. Exatamente. Aí você pensa assim, é necessário eu tirar a vida daquela pessoa? Se eu tirar a vida daquela pessoa, como é que vai ficar o meu psicológico depois? Eu sou cristão, a maioria das pessoas aqui no Brasil é cristã. Como é que vai ficar a sua questão pessoal em relação a isso aí? Você vai lidar bem com isso? Você vai ter um transtorno depois? Você vai ter um trauma? Você vai conseguir lidar com isso? Tem gente que não lida bem com isso. E tem gente que consegue lidar, mas tem um psicológico muito forte e ainda assim é um prejuízo muito grande para a pessoa ter algo disso no seu currículo. Muita gente pensa que é fácil, vou sentar o dedo ali matando. Não é assim. Muita gente vai no emocional e faz esse tipo de coisa e depois está aí tomando remédio controlado, afastado, né? Então, eu ceifar a vida de uma pessoa por uma questão profissional, porque a pessoa está ameaçando alguém, parece tranquilo, mas e aí? Será que eu realmente salvei a vida de várias pessoas ou será que eu tirei a vida de uma pessoa desnecessariamente e agora eu vou ter que lidar com as consequências jurídicas, psicológicas, espirituais? Então, a vida do policial não é fácil, não. O policial especializado, menos ainda. Ele está ali de prontidão o tempo todo. A qualquer momento ele pode sair de uma situação de estar tomando um cafezinho para estar com a arma apontada para alguém e ter que apertar o gatilho e lidar sozinho com as consequências. Eu creio que a questão é a seguinte. O policial é um CPF como eu, como você, né? E a gente tem que entender que o mesmo tratamento que eu quero ter, eu tenho que entregar para ele, né? Com respeito, com entendimento, entendendo a hierarquia. Ele é uma autoridade que está ali no momento. Então, para que isso seja plausível e compreensível para as pessoas, no entendimento do cumprimento da ordem, a gente tem que obedecer. É simples, objetivo. Claro que a gente vai, em alguns poucos casos, cara, vai ter uma ferroada de um apiário inteiro. Né? Ordem ilegal não se cumpre. Mas a questão é a seguinte, o quanto que eu estou sendo compassivo nisso, entendendo a importância. E, cara, é um CPF, velho. Exatamente. É uma pessoa. Atrás de uma farda, atrás de tudo isso, tem uma pessoa. Nós estamos falando de polícia militar, de polícia civil, mas a polícia científica, não vamos chegar lá ainda, que é da perícia, nós temos um mesmo grau de responsabilidade e tudo. A gente não prende ninguém, não atira em ninguém, assim, via de regra. Sim. Mas se eu estou no local de crime, alguém vem tentar me agredir, eu tenho que efetuar o disparo, eu tenho que, às vezes, prender pessoas. Já aconteceu de efetuar a prisão em local de crime. Às vezes o autor volta no local. Isso eu ia perguntar, é verdade? Sim, às vezes acontece com certa frequência. Às vezes tentativa de homicídio. Você está lá fazendo a perícia e o cara volta para finalizar o homicídio. Caraca. Já aconteceu de disparo em local que o perito estava fazendo a perícia e o cara voltou e meteu bala no local de novo. E o perito teve que se abrigar e se defender. Caraca. E local de violência doméstica, de chegar o agressor com a faca e ir para cima da perita. Caraca. Isso é mais comum do que você imagina. Eu mesmo já tive local e que entrou a pessoa, não sabia quem era a pessoa chegou desesperada lá agredindo, tive que conter a pessoa e imobilizar. Nesse caso, era o filho de uma das vítimas, como é que eu ia saber? Né? O cara chega desesperado, né? E aí chega vindo pra cima de mim, correndo, gritando, eu tive que imobilizar a pessoa, né? Se o cara me agredisse, né? Então... É um riso de nervoso, tá? Isso, aí já teve que prender pessoas, locais de acidente de trânsito. Às vezes o autor está embriagado e às vezes chega lá agressivo, cheio da razão, ele deu causa ao acidente, chega cheio da razão e às vezes você tem que efetuar a prisão dele ali. Então não é uma situação fácil, mas a principal risco para o perito é a questão da responsabilidade que ele tem entre fazer um bom trabalho para que o infrator seja preso
Tem a punição devida? Tem a punição devida dentro dos limites legais, para que não exceda, mas para que também não seja menos do que ele tem que pagar. Mas o principal do perito é não permitir que o inocente seja preso. Porque o que é mais caro para o perito é que o inocente seja preso de forma injusta e ele esteja ali, você saber que aquilo pode ter sido responsabilidade sua. Então, assim, uma das maiores cautelas que o perito tem é essa. Então, as pessoas falam assim, tem um laudo aqui, mas eu pensei que era mais demorou. Cada frase que você escreve num laudo pericial, ela tem que ser criteriosamente lida, revisada, e é tudo baseado em vestígios e na aplicação científica em cima daquele vestígio para fazer a análise. Então, tem que ter muita cautela. Não existe duas causas determinantes no acidente, só existe uma. Então, se existe 2, 3 possibilidades, eu não consigo determinar aí qual é, eu não concluo. Eu não concluo. Porque, assim, conclusão é conclusão. Até você não concluir é uma conclusão. Quando você não conclui, porque tem várias variáveis que você não consegue determinar, você está concluindo o seguinte: olha, não existe uma forma científica, ou não tem um material adequado suficiente, ou uma técnica adequada para afirmar isso aqui. Se eu não posso afirmar, eu não posso condenar uma pessoa. Agora, foi aplicada toda a técnica científica, todas as técnicas, tem as máquinas necessárias, os aparelhos necessários para fazer esse exame, e deu esse resultado, e esse resultado ele é um resultado 100% objetivo. Aí forma a sua convicção aí para condenar ou não a pessoa, mas eu estou entregando o trabalho, eu concluí, é isso. Não é eu acho que é isso. O perito não pode achar, ou é ou não é. É simples assim. São os fatos. Exatamente. E assim, não existe. Muita gente fala assim: o cara estava com excesso de velocidade, mas às vezes não foi ele que deu causa ao acidente. Causa determinante de um acidente é aquela que é afastada, o acidente não teria acontecido. Então, sinal vermelho e sinal verde. O cara está 60 km por hora e era num cruzamento. Houve o acidente. Alguém furou o sinal vermelho. Qual que é a causa determinante? Sinal vermelho. Se ele tivesse a 200 km por hora no sinal verde, o acidente não teria acontecido. Se o cara tivesse respeitado o sinal vermelho. Certo. Agora é diferente de um cruzamento não sinalizado, que quem tem preferência é quem vem pela direita. Agora, se a velocidade é 40 km por hora, o cara vem a 120, a velocidade, o excesso de velocidade foi a causa determinante, não o cara que não tinha preferência. Porque a partir do momento que ele está com um excesso muito grande de velocidade, ele perde a preferência. Então, então a causa determinante não foi desrespeito à preferência, foi o excesso de velocidade. Então tem várias variáveis, mas que podem ser facilmente detectadas. Às vezes o excesso de velocidade dele é pequeno, de 50 para 60, mas a preferência era dele. E às vezes você vai fazer um cálculo para ver se ele tivesse na velocidade, o acidente teria acontecido? Teria. Então a causa determinante não foi o excesso de velocidade. Pronto. Entendido. E isso se aplica a várias outras áreas também. Genética. Acho uma mancha de sangue aqui, essa mancha de sangue é do autor e aquela outra mancha de sangue é da vítima. Eu consigo determinar que ali é a vítima e ali é o autor. Aquele autor não sei quem é, mas eu tenho o perfil genético dele. Aí eu tenho 3 suspeitos. Eu vou traçar o perfil genético de cada um e vou colocar lá no sequenciador genético para traçar o perfil e tudo. E aí quando sai o perfil, vai fazer a comparação. O próprio computador faz essa comparação. Cara, a gente acha que essas coisas é só no cinema, mas é a realidade do dia a dia, né? Você falou aí do Brooklyn Nine-Nine. O cinema só replica o que mas a gente assim, o CSI Miami, o CSI vários outros, NCSI, são vários seriados que no início dos anos 2000, eles popularizaram as técnicas que a perícia utiliza. Tinha alguma fantasia ali? Tinha, mas tinha muita coisa que é realidade. Então assim, o que não era realidade era fazer um exame de DNA em 20 minutos, isso é impossível. Leva dias, às vezes semanas, às vezes meses, depende. Não é só, pegou lá, quando você pega uma amostra boa, beleza. Agora imagina você pegar um corpo carbonizado. Primeiro que já degradou toda a química ali do corpo, aí você vai pegar um osso carbonizado, serrar ele, retirar material, você vai colocar no sequenciador para extrair o DNA, para depois você fazer o perfil genético. São várias etapas dentro do laboratório, você vai de sala em sala fazendo cada etapa. Às vezes você, com uma amostra, você consegue fazer e traçar o perfil. Às vezes você vai ter que fazer 20, 30, 50, 100 amostras. Caraca. Quantos dias você acha que vai levar isso? E você não chega lá e vai fazendo, igual eles pegam lá, coloca aqui, vai, bota no sequenciador, aperta um botão, pronto, já saiu a foto do criminoso. Não é assim. Você vai fazer de sala em sala, depois você vai ter que esterilizar tudo. Se o perito, ele faz aqui numa sala um procedimento, ele vai para outra fazer o segundo procedimento, ele voltar para a sala, já perdeu todo o trabalho dele.
Ele vai até o final do laboratório e sai pela porta de lá e depois vai esterilizar tudo para ele fazer outro exame, ele começa tudo na mesma sequência. Ele não pode nem voltar de uma sala para outra. Isso traz para mim, eu me coloco como leigo nisso, né, que sou nessa área, mas me coloca assim como suponhamos que eu seja familiar de uma vítima, né? Às vezes a pessoa ficou com aquela ânsia, com aquele desejo, aquele negócio, não porque a polícia está enrolando, não, porque... não, é porque você demanda de você imagina, por exemplo, seja verídico, né? Imagina um familiar seu tá com alguém desaparecido e aí é encontrado uma ossada, só ossada. Você não sabe se é homem, se é mulher, porque é só osso. Aí você vai extrair o DNA. Às vezes você vai levar dias, semanas, meses, fazendo vários exames para saber. E tem vários, não tem só um, tem vários, né? Você vai fazendo, não deu certo, você passa para outro, vai fazendo, não deu certo, passa para outro. E aí você recomeça a fila. E a pessoa às vezes está esperando ali, achando que é um parente dela, para enterrar aquele parente, para acabar aquele sofrimento da espera, da procura, né? De não sabe o que aconteceu. E às vezes nem é o parente dela. E fica aquela dúvida. Mas às vezes é. Aí quando você faz isso, que você entrega o corpo para a família, e a família pode fazer aquele enterro, pode prestar as homenagens, as últimas homenagens para o seu familiar, é gratificante para nós como peritos esclarecer a verdade, entregar ali um familiar para a pessoa. Então, assim, tem trabalhos de busca de desaparecidos que são muito importantes a nível nacional, aqui também é feito muito isso. Recentemente teve... Aqui em Palmas? Aqui em Palmas. Que legal. Recentemente tem vítimas que às vezes sofrem acidentes e o corpo é totalmente carbonizado, chega... O corpo da pessoa se reduz a um volume desse tamanho aqui, ó, de pedaços de ossos carbonizados, pedaços de músculo. Quando tem músculo, alguma coisa, você consegue extrair mais fácil. Quando é osso, é mais complicado, principalmente se for só carbonizado. E às vezes a família, não, mas ele estava no carro, quem garante que era a pessoa? Se ele não emprestou o carro para alguém, se colocou um corpo lá e está com fogo no carro, não tem como saber. Então só pode entregar o corpo para a família depois de fazer o DNA. Às vezes sobra... Assim, a curiosidade, já passou muito por isso? Do tempo todo, tem, Deus, toda semana tem. Que loucura. Inclusive, recentemente aconteceu e a gente conseguiu entregar, o laboratório lá está de parabéns, eles conseguiram entregar em 15 dias o laudo. Para a família, meu Deus, 15 dias, poderia ter levado 6 meses, 1 ano. Caraca. Tem gente que espera 3 anos, às vezes quebra o equipamento, às vezes tem que ir para outros estados fazer. Antigamente, quando não fazia aqui no Tocantins, tinha que levar para outros estados, aí tinha que esperar a disponibilidade do laboratório do outro estado estar vago, o perito daqui ia lá para fazer o trabalho. Tinha que fazer, assim... Eu creio que, assim, o CPF que está aqui na minha frente tem a empatia com a família. Você não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Imagina quando... com excelência, imagina só... A dor das pessoas e você ainda fazer de qualquer jeito. Imagina o perito chegar num local de suicídio. A família não aceita que foi suicídio. Principalmente sua família mais religiosa. E aí você chega lá num local de suicídio, a gente nunca pensa que é suicídio. Para nós sempre é homicídio até a gente... verificar todas as possibilidades. Não foi homicídio, realmente foi suicídio. E a família está lá abraçando o corpo e com velas em volta, acontece. Já foi em muitos locais assim, já está lá as pessoas velando o corpo lá com vela, o corpo está lá estendido no chão. Às vezes com um disparo de arma de fogo, às vezes pendurado numa corda. E a família lá abraçando, e aquela gritaria, e aquele desespero. E aí você tem que ir lá, acalmar a família, retirar ela do local para você poder fazer o exame. E aí você tem que explicar isso para a família, e todo mundo emocionado, todo mundo triste, todo mundo às vezes nervoso, até com agressividade. E você tem que lidar com isso. Então o perito às vezes ele trabalha como psicólogo ali no local. A pessoa ali não tem um treinamento, né? Então ela está ali na flor da emoção, né? Exatamente. Caraca. Então são várias situações em que a gente se depara que você tem que, às vezes... Imagina quando você chega num atropelamento, às vezes, de um bebê, de uma criança. Meu Deus. Quando você chega no infanticídio, você chega lá, tem um bebê esfaqueado, esganado, você chega a ter um aborto, um feto lá, não é qualquer pessoa que suporta. Eu não tenho. Então, é um trabalho que ele tem, você tem que ter um trabalho de controle emocional muito grande. Cara. Imagina você chegar num local de um cadáver putrefeito, o cadáver está lá 1 semana apodrecendo no sol quente que faz aqui, cheio de larvas e tudo, e o pior ainda, quando é dentro de uma casa, dentro de um banheiro, 1 semana lá, o cheiro, o odor terrível, o risco de contaminação que você tem. Então a vida do perito não é só glamour, não é só o CSI lá do seriado que você assiste lá, eles andando num Hammer e chegando lá e fazendo aquela perícia e aparecendo na televisão, não é assim. A maioria das vezes não tem nada de glamour, né? Tem odores, tem risco de contaminação, risco de produtos químicos, de envenenamento,
risco de vida, de levar um tiro, uma facada, lidar com pessoas tristes ali chorando em cima de um corpo esfaqueado, sangue para todo lado, né? Então essa é a realidade nua e crua. E aí você tem que lidar com isso, você tem que fazer a perícia depois, você tem que entregar um resultado e esclarecer a verdade e que a justiça seja feita. Tá. Vamos deixar essa parte para trás agora? Vamos falar de coisa boa? Para quem é mais emotivo um pouquinho, falou de criança, me deu uma judiada. Mas é brincadeira. Brincadeira, entendo e respeito muito mais agora, né? Conhecendo e entendendo isso. Mas vamos lá, né? Estamos ainda no caminhar das fases para te conhecer. Aí chegamos nesse ponto, que é o que tu vive hoje, certo? Como perito criminal, exatamente. Correto? Já é o que tu vive hoje, mas também é professor hoje. Treina o pessoal para fazer o que tu está fazendo. Também. Eu atuo, por exemplo, quando eu ministro aulas para a Polícia Militar, é outra situação. Isolamento e preservação do local de crime, para que eles façam isso de forma adequada, para que os peritos possam fazer o trabalho de uma forma mais eficiente, para que também eles tenham conhecimento que às vezes o próprio policial militar ele entra em situações de confronto e às vezes ele alveja um criminoso também, um suspeito ali de alguma coisa, e ele depende de que aquele trabalho seja bem feito, que não falte nenhum vestígio para provar que realmente ele fez aquilo dentro dos limites da lei, porque quando ele não faz, ele vai pagar por aquilo ali. Então ele também precisa saber como fazer esse trabalho de forma mais eficiente, para que ele também tenha aquela prova pericial, aquela prova técnica para servir de defesa para ele, porque ele vai ser processado. Quando todos os policiais que se envolvem em situações de confronto, ele vai responder a um processo criminal, por tentativa de homicídio, por homicídio, sempre. Não tem como. Agora, ele pode ser arquivado, ele pode ser, inclusive, condenado, existem várias possibilidades. Então, ele precisa de provas robustas, de provas bem feitas, de provas que tenham credibilidade para poder formar a sua defesa. E quando ele realmente cometeu um crime, que não tenha nenhum tipo de suporte, né, para o ato que ele fez, o nosso trabalho vai servir para condenar ele dentro dos limites da lei, para que ele pague pelo crime que ele cometeu, mesmo ele sendo um policial, né? Ninguém está isento da lei. Exatamente. Né? Ninguém está. Tem alguns querendo estar, mas não estão, não. Então eu ministro aulas nesse sentido e eu sempre faço isso de forma voluntária, porque eu acho que é uma contribuição que a gente tem que dar, né? Outra questão, às vezes a gente fala sobre noções de perícia nos cursos mais especializados, até para eles terem noção de como o trabalho dele vai ser visto pela perícia, a ação e o resultado, né? No caso da Polícia Civil, na Escola Superior de Polícia, a gente faz o mesmo trabalho para os outros policiais e para os peritos, formando os peritos mesmo. Sim. Para que eles façam um trabalho. Aí já é um trabalho mais aprofundado em áreas mais específicas, né? Na área eu dou aulas na área de crime contra a vida, dou aula na área de trânsito e dou aula também na área de crimes contra o patrimônio. A curiosidade, o que tu teve que fazer de formação para poder exercer hoje esses cursos, exercer essa profissão de professor nesse sentido? Eu fiz magistério superior, foi a minha primeira formação. Eu dava aula para séries iniciais do ensino fundamental, de primeira a quarta série, tinha nada a ver. Aí eu entrei para a polícia, aí eu fiz o curso de Direito, eu sou formado em Direito pelo UFT. Eu fiz esse curso, eu já tinha passado no concurso para perito. Na época, você ainda podia entrar na perícia em qualquer nível superior, lá em 2008. E aí em 2014 nós mudamos a nossa lei para que fossem áreas específicas, porque todo o Brasil padronizou isso, porque é melhor. Sim. O engenheiro é melhor para fazer um trabalho na área de engenharia legal e vice-versa. Mas assim, tem áreas que você pode ter outras formações, por exemplo, na área de crime contra o patrimônio, na área de crimes contra a vida, mas assim, geralmente o pessoal que trabalha na área de crimes contra a vida geralmente são biólogos, biomédicos, há pessoas que têm, por exemplo, aula na área de anatomia, né? Para médico legista, somente médico, né? Porque aí a área específica mesmo não tem nem como, não tem como um contador ir lá e fazer uma autópsia, né? Então, e tem outras áreas, odontologia legal, faz a questão da arcada dentária, o reconhecimento, a identificação humana pela arcada dentária, também exames de lesão corporal específicas da área bucomaxilo, né? O médico também faz exames específicos na área de lesão corporal, né? Então, curiosidade, eu vou aproveitar o espaço para falar isso. As pessoas falam de exame de corpo de delito, né? Uhum. Não é só o exame que você vai no IML, não é o exame do corpo. Delito é crime.
Então, o exame do corpo de delito é o exame do corpo do crime. Todos os vestígios ali são o corpo do delito. Um projétil que está no chão, uma mancha de sangue, o cadáver, uma arma que está ali, tudo ali é corpo de delito. São partes do corpo de delito. Delito é o crime. O exame que você faz no IML chama-se exame de lesão corporal. E quando é no cadáver é um exame necroscópico. Sim. Né? E o exame que o perito faz no local de crime, no cadáver, é perinecroscópico. Peri é perto, né? Sim. Em volta ali, é o exame externo, é o exame de fora do cadáver. O exame interno do cadáver é o exame necroscópico, que é feito só pelo médico legista. O perito de local de crime, ele não pode abrir o cadáver ali no local, sim, ele sim. faz só os exames externos, vê as cicatrizes, vê os outros vestígios que estão em volta do cadáver. Aí chama perinecroscópico. Quando tem... Que legal, que então, legal. é exame pericial de lesão corporal. Não é exame de corpo de delito, são todas as perícias. Toda perícia é um exame de corpo de delito, porque todas as perícias criminais são feitas em crime. Então a gente não faz perícia civil. O perito criminal ele é um perito oficial, ou seja, é um perito do Estado. Ele se chama perito oficial criminal. É um perito do Estado. Ele não pode ser pago pela pessoa para fazer a perícia, ele é pago pelo Estado para fazer todas as perícias criminais. E só de crimes. Eu não faço perícia particular, só faço perícia de crime. Quem faz a perícia particular é o assistente técnico. Aí muitos assistentes técnicos falam assim, eu sou perito criminal. Ele não é perito criminal, ele é assistente técnico. Inclusive está expresso dessa forma no Código de Processo Penal. Ele é um perito das partes, ele é contratado por uma das partes, pela acusação ou pela defesa. E o trabalho dele não é igual ao nosso. Algumas coisas são parecidas, mas não é igual ao nosso. Ele não vai no local e faz a perícia. Ele faz uma contestação ou ele faz um complemento do meu laudo. Ele pode acompanhar eu fazer a perícia. Entendi. E ele pode fazer uma perícia dele e ele vai emitir não um laudo pericial criminal, ele emite um parecer técnico. Então são duas peças distintas. Geralmente a peça dele, o parecer técnico, ele serve para contestar um laudo pericial criminal ou para complementar as informações, porque ele não está lá nem sempre para confrontar. Às vezes ele está falando, não, esse laudo realmente a gente concorda com ele e tem mais isso aqui, né? Ou ele fala assim, não concordo com esse laudo, o perito errou, né? Aí ele vai ter que provar isso. Entendido. Então o nome dele é assistente técnico. E o perito criminal é só aquele que passou em concurso público, numa área específica, fez o curso de formação de perito e trabalha para o Estado, trabalha para a Polícia Científica, na Polícia Civil ou fora dela. Tem estados que a gente não está na Polícia Civil. Aqui nós estamos na Polícia Civil, mas somos uma especializada sui generis, né? Polícia Científica, que tem autonomia. A gente não é subordinado à Polícia Civil. Entendido, entendido. Outra curiosidade aqui, que o Rocha, né, falou muito de você para mim, em grande escala. Ele é próximo, né, teu parente, porém eu conheço muito bem ele. E foi o que me gerou curiosidade. Essa parte tua, dá para ver que tu é muito criterioso, muito detalhista da profissão de muito tempo. Tu tem que observar os detalhes dos detalhes, né? Para ter uma precisão muito alta. E aí o que ele falou para mim foi um período teu, não sei se você ainda está ou se foi, sobre administração. Você fez parte do... Eu fui presidente do Sindicato dos Peritos. Do Sindicato dos Peritos. Eu fui vice-presidente e depois fui presidente. Fiquei uns 6 anos lá. Então, caraca, foi muito tempo. Eu representei os peritos diretamente por 6 anos. E aí eu trabalho com resultado, né? Eu nem tiro férias. Eu tenho 7 anos que eu não tiro férias. As férias são publicadas e eu fico trabalhando não no serviço público. Eu tiro as férias do serviço público e continuo trabalhando no sindicato, no conselho. Eu fui conselheiro do Conselho Superior de Polícia, né? Então eu trabalhava 3 jornadas, né? Eu tinha 3 empregos, só que eu só tinha uma remuneração, os outros são voluntários, né? Eu trabalho voluntário, eu não recebo nada por isso, mas eu faço com muita satisfação. Eu estava representando os meus colegas e nós conseguimos conquistar muitos direitos e nós conseguimos também fazer cumprir direitos que a gente tinha que não eram cumpridos. E isso acho que trouxe mais alegria para os nossos colegas, né? Mais satisfação, você trabalha mais tranquilo. Eu reestruturei todo o sindicato, reformei totalmente o escritório, o prédio. Ele era meio devagar, assim, a gente deu uma reformulada, sobrou dinheiro. Que legal. Nós conseguimos comprar 2 lotes comerciais, reformamos o prédio que já tinha nos outros 2 lotes, hoje nós temos 4 lotes. Da perícia. Do sindicato dos peritos. Entendido. Era uma associação, foi transformada no sindicato e hoje... reformei o prédio, fizemos um estúdio de podcast, inclusive. Que legal, e legal. Fazemos baile todo ano, nosso baile ele é muito bom. Que legal. E sobrou dinheiro. Aí, questão de administração, né? Então, as pessoas gostaram muito da administração que eu fiz, porque foi num período curto, a gente teve muitas conquistas
Isso eleva a autoestima, inclusive, do profissional, porque ele fala assim, nossa, estou vendo as coisas acontecer. Eu tenho uma metodologia de trabalho que é sempre fazer do mais fácil para o mais difícil, porque o mais fácil você vai realizando e você vai mostrando o resultado, e vai gerando uma expectativa, e vai gerando confiança. A gente precisa, para ter confiança das pessoas, você precisa de ações. Você não conquista a confiança de ninguém sem fazer nada. Então você precisa de ações positivas, ações que geram alguma coisa boa, algum resultado. Isso gera confiança. A confiança, de forma reiterada, ela gera credibilidade. E a credibilidade, por longo tempo, aliada à confiança, gera prestígio. Certo. Ninguém tem prestígio sem ter a confiança e a credibilidade. Perfeito. E o prestígio, ele abre portas para você, ele te possibilita motivar as pessoas a te seguirem, te acompanharem ou a compartilharem de algum tipo de projeto com você. Então, isso é muito importante para o ser humano desenvolver. As pessoas hoje elas são muito imediatistas, elas querem tudo para ontem, mas elas não querem entregar nada em troca. As pessoas são muito individualistas, muito egocêntricas, e isso distancia as pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, eu via as pessoas se unirem para construir a casa do vizinho em mutirões. Hoje você dá um bom dia para uma pessoa e a pessoa não responde, ou ela estranha, você está dando um bom dia para ela, porque você não é muito próximo dela. E isso é ruim para a nossa sociedade, é ruim para nossas categorias profissionais. Na tua visão, o que trouxe? Como que as pessoas chegaram a esse ponto? Porque eu sou de uma região que é um pouco mais livre, isso, porém eu vejo que mudou muito, né? Eu falo livre assim no sentido de ainda existir muito essa comunhão, ainda nem tanto no sentido de construção, né? Falar que vamos se ajudar daquela maneira. O brasileiro, ele acaba indo muito só no sofrimento, cara. Enquanto tá bem, não tem esse... Duas coisas que eu sempre refuto, duas coisas que eu sempre faço questão de corrigir. A primeira delas é assim, o brasileiro é assim. Não é o brasileiro, é o ser humano. Se você for para a Europa, você vai encontrar o mesmo cenário. É pior ainda. E em alguns lugares até pior. Então, se você for para os Estados Unidos da mesma forma, tem coisas que tem lá que são péssimas e que nós não temos aqui, graças a Deus. E tem coisas aqui que são péssimas que não tem lá. Então muda um pouco a dinâmica por causa da tradição, por causa dos costumes, mas via de regra não é o brasileiro, é o ser humano. O ser humano ele tem particularidades. Sim. O ser humano ele precisa desenvolver aspectos do psicológico, do espiritual, da mente dele. Se você não desenvolve, você está num sentido ainda mais raso, mais animal. Né? Mas nessa visão mais aqui instintivo, melhor dizendo, né? Mais instintivo. Você tem que diminuir a força que seus instintos têm sobre o seu controle e aumentar a força que a sua mente, o seu desenvolvimento pessoal, espiritual tem sobre as suas atitudes, sobre esses instintos. Então, isso vai se perdendo. As pessoas foram doutrinadas, foram educadas a serem individualistas, a serem menos desenvolvidas intelectualmente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tudo é criticar. É o senso crítico pelo senso crítico. Quando eu fiz faculdade a primeira vez, eu ouvia muito isso e eu falei, mas isso não faz sentido. Você tem que ser crítico, você tem que ser crítico não é ficar criticando tudo. Ser crítico é avaliar as coisas com a profundidade que elas necessitam e fazer isso de uma forma positiva. Né? Só criticar por criticar, você na verdade está dando vazão aos seus instintos para que você seja só mais um imbecil com diploma. Né? Perfeito. E você não vai agregar nada na sociedade, você não vai agregar nada nem na sua vida, você vai afastar as pessoas de você. Ninguém faz nada sozinho, nós somos seres que vivem em grupo, que precisam viver em sociedade, precisam viver em grupo, e para isso a gente precisa respeitar regras. As pessoas não querem mais respeitar regras, as regras que elas querem são aquelas que convêm a elas naquele momento. Então isso está minando o potencial da nossa sociedade, está minando o potencial de nós como seres humanos. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu consegui me desenvolver até certo nível, mas ainda não me desenvolvi em outros níveis, que eu vejo pessoas, então assim, eu pego como referência pessoas que estão muito mais desenvolvidas do que eu. Sim. É lá que eu quero chegar. Eu não pego como referência pessoas que estão no nível que eu tive antes e que eu saí de lá e eu vejo o quanto a minha vida melhorou e mudou quando eu evoluí um pouco. Perfeito, perfeito. Eu ainda tenho muito para evoluir. E isso não quer dizer só que, por exemplo, eu conheço pessoas que têm doutorado, que ainda estão num nível muito baixo, muito raso de desenvolvimento pessoal. E pessoas que são muito humildes, pouco alfabetizadas,
estão num nível muito mais elevado do que eu. E que eu sonho chegar naquele nível Sim. de desenvolvimento. Pessoas que emanam bondade, pureza, que emanam sabedoria. Sabedoria não é informação. Não. Informação não é sabedoria. Humildade não é pobreza. Sim. Né? Tem pessoas que são extremamente humildes, que são muito ricas, financeiramente falando. Sim. E tem pessoas que são extremamente pobres, financeiramente, que não tem um pico de humildade. Então, tudo isso aí é relativo. Você tem que analisar com muita cautela e você não pode se contaminar. Essa questão também. Então, eu sempre refuto essa questão de que o brasileiro é assim. Outra questão que eu gosto de refutar desde adolescente é a questão do que o político brasileiro ele é corrupto, ele é desonesto, porque o brasileiro é desonesto. Você é desonesto? Não. Eu também não De maneira sou. nenhuma. A maioria das pessoas que eu conheço não é desonesta, não é corrupta, ela acorda muito cedo para trabalhar e vai dormir muito tarde. Ela não tem nem tempo de lidar com essas questões. Ela está ali procurando melhorias para a família dela, ela está procurando E a melhorias para grande se maioria dos autodesenvolver. brasileiros. E é a grande maioria. Olha em volta de você e veja quem é desonesto e quem não é. Agora, tem uma minoria que é desonesta, que é corrupta, ela é muito barulhenta, é aquela questão da colmeia. Ela se olhando só destaca pra e ferroada. aí para ela é muito conveniente, é muito cômodo para quem é desonesto falar para você, olha, sou desonesto, mas a culpa é sua, a culpa não é minha. Então o político, o líder, sei lá, de bairro, o síndico do prédio, qualquer pessoa que tem uma posição de decisão, uma posição de poder sobre o outro, que ele não lida com isso com responsabilidade, que ele é desonesto, que ele é irresponsável, que ele é aproveitador, para ele é muito cômodo falar assim, olha, estou errando, mas a culpa é sua, não é minha, não. As pessoas que fazem isso, elas não assumem os próprios erros. Já demonstra que ela está num nível muito, mas muito baixo de desenvolvimento pessoal. Sim. Quando a pessoa ela tem um nível de desenvolvimento pessoal maior, por pior que seja o erro dela, ela sempre assume o erro, assume as consequências e busca reverter aquele prejuízo que ela causou. Então, isso é estar desenvolvido, né? Não importa se você é pobre, se você é rico, se você tem diploma, se você não tem diploma. Se você suporta as consequências dos seus atos, se você tenta reverter o prejuízo que você causou, porque não foi da sua intenção, se você se arrepende do mal que você fez, você já é mais evoluído do que a média das pessoas. Um ponto sobre os brasileiros, assim, eu também penso muito nesse sentido, que a gente não pode generalizar tudo ou determinada situação, porém, o que vem acontecendo, a minha visão do que vem acontecendo nos últimos 30 anos, pelo menos, que as pessoas têm tentado separar, dividir as pessoas e com isso esse regresso das coisas boas tem acontecido, né? E as pessoas têm um saudosismo. A tua visão sobre esse regresso, essa regressão do que tem acontecido nessas coisas positivas que nós tínhamos, falando de algumas, outras evoluíram, mas pontualmente, gradualmente, tem sido mais negativo. A tua visão, o que tem acontecido? Isso é tudo de propósito, isso é tudo uma engenharia social que ela é muito bem feita para que as pessoas se dividam, fiquem mais fracas. Tudo que é unido, ele se fortalece. Um time de futebol unido, ele marca pontos com mais facilidade. Perfeito. Ele supera a união, aquela vontade, ela supera às vezes a técnica. Agora você imagina unido com o técnico. Aí você supera qualquer coisa. Agora, tudo isso aí é feito para que grupos que são de fato unidos se sobreponham a grupos que são desunidos. Grupos políticos unidos, eles se fortalecem e vencem todos os outros. E extraem resultado para eles, seja financeiro, seja de poder, tudo. Grupos empresariais unidos, quando tem fusões de empresa, que eles dominam o mercado. Perfeito. Grupos sociais unidos, eles conseguem convencer as pessoas com mais facilidade, eles conseguem obrigar as pessoas a tomar determinadas atitudes. Veja bem que grupos com ideologias específicas, eles se unem, eles conseguem fazer pressão suficiente para fazer as pessoas mudarem de opinião. Que elas se veem sozinhas, isoladas. Ninguém está me apoiando, eu estou aqui, eu dei uma opinião, estão me criticando por essa opinião, ninguém está me defendendo, ou eu mudo de opinião, ou eu vou ser cancelado. E que normalmente é a minoria barulhenta, né? E não é a maioria. E às vezes a pessoa que concorda com o que foi falado, ela está em casa, calada, ela não se manifesta, ela não dá apoio. Ela tem medo também de ser cancelada.
Então, mas nessa visão, é a maioria que fica em silêncio, né? a maioria silenciosa, ela tem um poder muito grande e ela não utiliza, né? E imagina você, eu gosto sempre de usar exemplos, né? Sim. Imagina você que tudo isso foi feito, essa engenharia social, para tudo isso aí, e por que hoje você dá bom dia para a pessoa fica reticente? Eu não conheço esse cara, ele deve estar querendo tirar algum proveito de mim, de tanto que já foi massificado isso. É nos ensinado a desconfiar de tudo e de todos. Antigamente você dava a sua palavra e isso era mais do que suficiente. Hoje um contrato assinado, registrado em cartório, já não é mais suficiente. E nós estamos voltando às origens. Por quê? Há um saudosismo, verdade. há uma nostalgia. Ah, mas antigamente era melhor. Não, antigamente não era melhor. Na questão social era melhor. Os grupos eram mais unidos, eram mais isolados. Mas depois da internet, você pode se conectar com pessoas mais longe. Às vezes você é mais conectado com uma pessoa que está do outro lado do mundo do que com o seu vizinho. Você tem um lado bom e tem um lado ruim. Porém, veja a mágica que acontece. Todo mundo está conectado com todo mundo, tem a possibilidade, não é que está conectado, ele tem a possibilidade de se conectar com o mundo inteiro, mas ele não se conecta. E aí ele começa a se sentir deprimido porque ele não consegue ter acesso ao vizinho quando ele quer conversar. A questão da confiança. Certo. E a confiança só vem com atos positivos. Atos negativos geram o contrário, desconfiança. Então, a internet, ela traz muitas vantagens e muitas desvantagens. Se a pessoa souber usar, né? Então tem várias mentiras que são contadas para nós, de que o brasileiro é desonesto. Não é. A maioria do brasileiro é trabalhador, é honesto, é correto. Só que ele está vivendo a vidinha dele dentro desse grupo maior, que é a maioria silenciosa. Ele está indo para trabalhar, ele não se manifesta, ele não se expõe. Quem se expõe geralmente é o desonesto. Ou um ou outro que são honestos, que se colocam para confrontar aquele grupo, mas ele não tem o apoio dos outros, porque os outros estão cuidando da sua vida. Não tem tanta força. E aí ele não tem tanta força em relação àquele grupo que é muito unido. As pessoas se unem com muito mais facilidade para fazer o mal do que para fazer o bem. Já percebeu isso? Você recebe convite para beber álcool com muito mais facilidade do que um convite para jantar. Já percebeu isso? Senta aqui que eu vou te pagar uma cerveja. Mas o cara fala, senta aqui que eu vou pagar uma pizza para você. Senta aqui que eu vou pagar um jantar para você. Isso é raro. Vamos na minha casa para a gente almoçar. Vamos ali no bar tomar uma caixa de cerveja. Sempre para aquilo que vai te prejudicar, mas claro, eu não estou condenando quem bebe, né? Eu falo assim, que todo o excesso ele é prejudicial. Você pode tomar sua cervejinha, seu whisky, o que você quiser. Quando você toma muito em excesso, você sempre se prejudica, seja fisicamente ou moralmente, né? Isso é um fato. Perfeito. Não é uma opinião, é um fato. E quando as pessoas se unem para atacar alguém, pode ver, um linchamento. Quando vão linchar uma pessoa, fazer justiça com as próprias mãos, e às vezes a pessoa é até inocente, você não tem como saber. A pessoa que nem viu o que aconteceu, tá lá. Até o idoso está indo lá dar um chutezinho. Uma criança, junta todo mundo, porque todo mundo fica, eles acham que eles estão ali. Senso de autoridade. Perde a sua identidade. Você está no meio do grupo, no meio da turba, então você perde a sua identidade, você não tem CPF ali. Um grupo agrediu alguém, linchou alguém, não foi o Joãozinho, não foi o Silvio que foi lá e agrediu alguém. Então a pessoa sente aquela liberdade. E na internet a pessoa sente essa mesma liberdade. Ninguém vai saber que fui eu estou com o perfil fake, mas vai, a internet não é terra de ninguém. Sim. É mais fácil você ser identificado na internet do que na rua. Então existem várias mentiras que são contadas, as pessoas acreditam e praticam às vezes o mal. Saques em lojas. Quantas pessoas não vê um saque acontecendo, a pessoa está passando, ela nunca roubou nada, ela vai naquela pessoa, ela vai lá, pega a televisão, seca a televisão, nossa, ela chega em casa, ela se arrepende, volta e devolve. Isso acontece. Sério? Eu não achava. Mas eu falo o que eu fiz. E aí ela vai eu falo pelo desejo. Às vezes a pessoa vai ver, mas a questão desses saques mesmo, assim, é muito impulsivo, né? As pessoas vão muito por impulsivo. Isso. Tem uns que estão lá para saquear mesmo, eles têm aquela índole. Mas a gente está passando, vê que vai ter todo mundo pegando, eu vou pegar também. Toma um caminhão na estrada. Então você tem que fortalecer os seus valores morais, tem que fortalecer as suas convicções, para que quando você estiver diante de uma situação dessa, você não cair em tentação. Quando estiver diante de uma situação dessa, você não descer baixo no nível da sua dignidade, no nível moral, e você fazer o mesmo que os outros estão fazendo e depois você responder por isso. Porque os outros são profissionais, você não. Você é que vai pagar pelos outros, inclusive. Então, você tem que se fortalecer. E essas mentiras são contadas para a gente desde criança. E a gente vai massificando aquilo, repetindo, reproduzindo aquilo ali como um papagaio. E a gente tem que ter muita cautela com isso aí. Perfeito. Porque num vacilo desse,
você pode destruir a sua vida. E a minha curiosidade agora nesse final era sobre isso, né? Sobre essa tua capacidade administrativa. E aí só eu não sei, fazer o básico, é. o simples, bem feito. Sem desviar, sem desperdiçar. Você fala que o maior problema do Brasil é a corrupção. Eu nem vejo que é corrupção. Corrupção é um câncer, ele é ruim. Mas eu digo que o desperdício ele é mais grave do que a corrupção. Para praticar a corrupção, as pessoas praticam o desperdício. E às vezes para roubar 10 ou furtar 10, eles desperdiçam 90. Entendido. E quem paga a conta somos nós que estamos trabalhando diuturnamente, tranquilamente e negligenciando todo o resto. Então a gente tem que participar mais das decisões sociais, a gente tem que conversar com o vizinho, a gente tem que ter um pouco de paciência às vezes com quem está às vezes ainda num desenvolvimento mais aquém do que você está. Você tem que buscar se desenvolver para além do que você está, com pessoas que já estão além de você. Eu nunca vou ser bom o suficiente, eu nunca vou ser moralmente fazer a prática moral suficiente. Sempre vai ter alguém melhor do que eu, como sempre vai ter alguém pior do que eu, como vai ter inúmeras pessoas iguais a mim, no mesmo nível. Então você tem que buscar sempre melhorar todos os dias. Se você regressou um pouco, se acalma e continua avançando. Porque quando você vai regredindo, você vai voltar para o nível da sua consciência instintiva, sua consciência primitiva. E aí você só vai ser mais um praticando o mal, seja o mal para si mesmo, seja o mal para terceiros. Perfeito. Que a minha curiosidade era para saber se eu posso comentar que você hoje o que você está hoje como candidato. Pode. Estou em campanha. Que hoje o Silvio está como candidato, né, a vereador aqui em Palmas. Como o assunto aqui é mais focado no profissional, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse a minha rede social, @SilvioJaca no Instagram. É só escrever Silvio Jaca. Vou deixar o link aí. Só tem eu com esse sobrenome, é bem fácil de encontrar. Você só vai encontrar um Silvio Jaca lá. E lá tem trabalho que eu faço de forma voluntária, que eu falo, tiro dúvidas sobre perícia, sobre segurança pública. Muita gente tem dúvidas sobre alguns aspectos, às vezes está envolvido em uma situação que precisa saber como funciona um laudo, como que eu adquiro um laudo, como que funciona um processo criminal ou um acidente de trânsito, o que eu preciso saber para me defender ou para poder buscar os meus direitos de alguém que deu causa a um acidente contra mim. Eu sempre faço esse trabalho voluntário. E eu também falo muito sobre empreendedorismo e sobre esporte. Eu gosto muito da prática esportiva, mas eu gosto muito também do empreendedorismo. Então eu faço palestras nas escolas de segundo grau e também nas universidades sobre empreendedorismo para abrir a mente dos jovens. Eu falava muito sobre concursos públicos voltados para a área da segurança, né? Para trazer novos talentos para a perícia, para a polícia. Sim. E eu percebi que nem todo mundo se interessa por isso e não tem vaga de concurso para todo mundo. Mas o empreendedorismo ele é infinito, tanto nas áreas que você pode atuar, quanto no tamanho que você pode crescer. Tudo, né? Depende da sua criatividade, depende também do seu esforço, do sacrifício pessoal que você faz quanto a isso. E eu sou um entusiasta do empreendedorismo, seja do comércio, da prestação de serviço ou até profissionais liberais que empreendem. E então eu sempre busco abrir os olhos dos jovens, principalmente, do quão bom é empreender, quanto ele pode enriquecer, tanto espiritualmente, psicologicamente, como pessoa, como em sabedoria, financeiramente. E dinheiro é liberdade, gente. Dinheiro ele não é uma coisa ruim. Sem dinheiro você não tem nem o poder de ir e vir. Como é que você vai exercer o seu direito de ir e vir se você não tem nem dinheiro para pagar um transporte, ou para comprar um transporte, ou para ir a algum lugar, né? Fazer uma viagem, para tudo, né? Verdade. O esporte é essencial para manter a sua saúde mental, a sua saúde física também. Então eu concilio isso. A minha profissão, que eu amo, faço porque eu gosto mesmo, e o empreendedorismo e o esporte são duas coisas que eu também gosto muito. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem sobre isso. Você vai encontrar isso na minha rede social lá no Instagram, e eu produzo conteúdo já há algum tempo sobre isso, e também tem as minhas propostas para o cargo de vereador que eu estou pleiteando agora também. Se você quiser saber mais sobre isso, siga o Jaca lá no Instagram. Siga, curta, comente, compartilhe. É isso aí. Eu peço da mesma maneira, siga, comente, compartilhe, manda para os amigos, manda para o pessoal de Palmas que precisa conhecer um pouco mais da história do Silvio também. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui até agora. Não vou fazer o que o Gordinho fazia. Mas eu sou Paulo Perim, esse foi o Otocast. Conheci esse cara que tem um trabalho extraordinário. Passei a ter um maior respeito pela profissão,
não fazia a menor ideia de como era, cara. Que legal, que legal. Muito obrigado. Depois eu vou te levar para conhecer os laboratórios, os outros peritos, para você ver como é que funciona na prática. Perfeito, perfeito. Isso aí. Silvio Jaca, perito em achar soluções. Meu amigo, obrigado. Eu que obrigado mesmo. Show? Fechou?